crianças! Que bom estar novamente aqui com vocês. Eu sou a professora Márcia Cristina e hoje nós iremos trabalhar com o conteúdo de matemática. Sim, e o nosso tema é comparação diária. Mas antes de vocês iniciarem aqui assistindo às aulas, o conteúdo, eu gostaria de lembrar o seguinte: olha só, vocês podem assistir às nossas aulas pelo computador, pelo telefone celular e também na TV, como vocês estão assistindo agora. E também podem, olha só, acessando o canal do YouTube. Se por um acaso não conseguiram ver aqui na TV, vocês podem assistir no YouTube, vai ficar lá tudo guardadinho para vocês. É só se inscrever no Educa Recife, vocês não perderão nenhuma aula. Que legal, né? Então vamos lá. Para iniciarmos, eu gostaria de lembrar uma atividade que foi de uma aula passada. Vamos ver se alguém realizou essa atividade? Preste atenção. Calcule a área. O que é área? É a medida da superfície. Vocês já sabem, porque nós já trabalhamos área. Agora, para calcular a área da porta da sala de aula. Olha, que coisa fácil! Calcular a área da porta da sala de aula. Vocês lembram? Vamos relembrar isso? Preste atenção. Olha só. Aqui eu trouxe a porta da minha sala de aula para que vocês observassem, porque pode acontecer de cada porta da sala de aula ter uma medida diferente. Eu trouxe aqui a da minha. Observa só. Nós temos aqui esta porta e ela tem de largura 80 centímetros, isso mesmo, 80 centímetros. E de comprimento, ela tem 210 centímetros. Olha só! Então, se nós já sabemos os centímetros que tem, que tem a porta, tanto na largura como na altura, como no comprimento, então fica fácil calcularmos a área. Vocês lembram como é que nós devemos calcular? Isso! Multiplicando. Nós iremos multiplicar. Quais são as quantidades os valores que nós temos aí? 80 e 210 centímetros. Então, iremos fazer uma multiplicação. Como a porta tem um formato retangular, iremos multiplicar 80 por 230. E aí, qual será o resultado para nós calcularmos a área da porta? Vamos ver? Olha só. 16.800 centímetros, isso mesmo, centímetros quadrados. Porque a área é calculada em quadrados. Olha só, então é muito fácil calcularmos a área de qualquer figura retangular, como é o formato da porta. Só precisamos multiplicar a largura pela altura. Isso aí vocês não esqueceram, não foi, pessoal? Muito bem. Então, vamos ver aqui o próximo. Calculamos a área desta figura retangular multiplicando a largura em centímetros. Não pode esquecer, nesse caso nós usamos a medida em centímetros. E multiplicamos a largura em centímetros pela altura também em centímetros. Então, isso aí vocês já sabem, não tem dúvida nenhuma. Sabendo disso, compreendendo isso, vamos lá para o próximo. Vamos calcular agora outras áreas? E vamos lá? Vocês já sabem, já relembraram e agora olha só o exemplo. Arnaldo, ele está completando o piso da área de serviço. Isso, ele tem uma área de serviço lá na casa dele e ele quer completar o piso da área de serviço com cerâmica quadrada. Então, você já sabe que qual é uma característica do quadrado? Todos os lados têm
a mesma medida. Lembram disso? Também já vimos. Então, ele quer completar o piso da área de serviço com cerâmica quadrada. Cada pedra mede 1 metro quadrado. Então, é uma cerâmica grande, né? 1 metro quadrado, ou seja, 1 metro de largura por 1 metro. Então, todos os lados têm 1 metro, então vai dar 1 metro quadrado. Quantos metros quadrados de cerâmica faltam para ele terminar? Observa a figura aí. Vocês estão vendo que ele já começou a colocar algumas cerâmicas. Esta parte azul que vocês estão observando. Olha lá, nós temos na coluna, lembram? Coluna assim, né? Coluna, ele já colocou algumas pedras de cerâmica na coluna e também na linha. Se tiver dúvida, lembra da linha do caderno, não é assim? Na horizontal? Pronto, então não pode esquecer. Lembrando da linha, você já sabe. Identificou a linha, já sabe como é a coluna. Então, olha lá, ele colocou essas cerâmicas azuis, certo? Na coluna e na linha. Mas vocês estão percebendo que tem toda esta parte branca que ele não colocou a cerâmica ainda? Pois é justamente a parte que ele quer que você calcule, a parte que está faltando. E aí, como é que nós iremos calcular isso? Vamos ver? Olha só, vamos dar a dica. Primeira coisa que vocês vão observar. Quantas colunas de cerâmica são necessárias para preencher a área? Onde é que vocês vão observar? Olha só, lá embaixo, na linha, já tem aí, ó, uma base para você identificar, completando quantas colunas. E eu ainda mostrei ali com as setas. Observa melhor. Olha lá na tela. Vocês estão observando as setinhas mostrando as colunas? Olha bem, quantas colunas estão faltando aí para preencher essa área? Contou? Vamos ver? Fácil, né? Confere aí para mim. Olha só. Acertou? Muito bem. Olha lá. 5 colunas de cerâmicas. Isso, está faltando 5 colunas. Já identificamos as colunas. E agora, se nós já identificamos a quantidade de colunas, falta agora fazer o quê? Identificar o quê? Vamos lá? Olha só. Quantas linhas agora, quantas linhas de cerâmica são necessárias para preencher a área? Anteriormente, nós vimos as colunas, agora as linhas. Olha lá a dica pelas cerâmicas que ele já tinha colocado. E aí, olha as setinhas para ajudar vocês a observar. Então, quantas linhas, gente? Já identificaram? Confere aí, vamos ver. Olha só. Acertou? Muito bem. 5 linhas de cerâmica. Ok. E então, agora que nós já identificamos as colunas e as linhas, fica fácil calcularmos a área que está faltando a cerâmica. O que é que eu devo fazer? Vocês lembram como nós calculamos a área da porta? Isso, foi fazendo que operação mesmo? Isso! Multiplicação. Agora está muito fácil. Se você já identificou as linhas e você já identificou a quantidade de colunas que estão faltando, agora você só precisa fazer o quê? Uma multiplicação. E aí, foram quantas linhas? 5. Foram quantas colunas? 5. E agora? Façam a conta aí. Confere o resultado para mim. Olha só. Correto! 5 vezes 5, que é a quantidade de colunas, vezes a quantidade de linhas, deu um total de 25. Agora fica fácil calcularmos a área. Olha só, faltam 25 metros quadrados, porque vocês lembram
que a cerâmica tinha 1 metro quadrado cada uma, então faltam 25 metros quadrados. Esse 2 aí pequenininho em cima do M significa quadrados. Faltam 25 metros quadrados. Tem que ter quando nós estivermos calculando área. Não pode esquecer desse 2 assim pequenininho em cima do M. Então, repetindo, faltam 25 metros quadrados de cerâmica para Arnaldo completar o piso. E vocês aí estão observando na figura que está destacada em branco justamente a que você acabou de calcular, a área que estava faltando. Fácil, não é? Vamos ver aqui outros exemplos? Bora lá. O próximo exemplo, nós temos aqui algumas figuras planas. Qual a área do polígono vermelho? Vamos calcular a área, o polígono vermelho. Cada quadradinho vai ter agora vai ser em centímetros, tá bom, pessoal? Então, ó, o quadrado tem 1 centímetro de lado por 1 centímetro de lado. Então, vai dar 1 centímetro quadrado. Agora vai ser em centímetros. 1 centímetro quadrado. Sabendo que cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado, então, vamos ver qual é a área do retângulo, da figura vermelha. Olha só, do polígono vermelho. É só contarmos aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos de 1 centímetro quadrado. Então, a área ficou muito fácil. 6 centímetros quadrados, correto? Vamos ver a próxima. Olha agora a próxima. Qual é a área do polígono verde? Olha só, já sabem como fazer, não é? Porque cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado. Olha lá, prestou atenção, já sabem, não é? Confere aí a resposta. Olha lá, contaram? 3 mais 3 mais 3 mais 3 vai dar um total de 16 quadradinhos com 1 centímetro quadrado e a área é 16 centímetros quadrados do polígono verde. E agora, o último polígono que nós temos aí, vamos calcular a área, a próxima, a área do polígono azul. Então, agora vocês já estão craques em calcular a área. Lembrando que cada quadradinho deste aí é 1 centímetro quadrado. Então, conta aí quantos quadradinhos de 1 centímetro quadrado tem? Conferiram? Já sabem a resposta, não é? Olha lá, confere para ver se vocês conseguiram acertar. Muito fácil. Então, a área do polígono azul é 6 centímetros quadrados. Vamos ver agora a próxima. Seguindo, nós temos aí, quais são, uma pergunta para vocês, quais são os polígonos representados na malha quadriculada? E aí, nós temos essa malha cheia de quadrinho, é uma malha quadriculada. Que polígonos são esses? Já sabem? Olha só, gente, olha a resposta. Confere aí, a próxima são retângulos. Eita, passou. Vamos lá, voltar um pouquinho. Olha só a resposta, são retângulos. As 3 figuras são retângulos, muito bem. Agora vamos ver uma próxima pergunta para vocês. Olha só, o que os retângulos azul e vermelho têm em comum? Vocês lembram das áreas deles? Então, o que é que o azul e o vermelho têm em comum? O que foi que vocês observaram? Acabamos de calcular a área desses retângulos. E então, o que é que eles têm em comum, pessoal? Já descobriram? Confere aí. Olha só. Tem a mesma área, isso mesmo. Apesar da posição desses retângulos estarem diferentes, um está mais deitado, o outro está mais em pé, mas a área tanto da vermelha, da figura vermelha, do retângulo vermelho, como do retângulo azul, eles possuem a mesma área. Então, isso significa dizer que a posição não interfere na quantidade, no valor da área.
É só calcularmos. Então, a porta, por exemplo, tanto faz ela estar no chão como ela está em pé, ela terá a mesma área, ou seja, a mesma medida da superfície. Então, vamos seguindo agora para um próximo exemplo. Olha só. O que podemos dizer do retângulo verde em relação aos outros da malha quadriculada? E aí? Já sabemos que o azul e o vermelho têm a mesma área. E aí? Se eu observar agora o retângulo verde, o que é que tem a ver o verde com esses outros dois? Descobriram? Observa bem direitinho. E aí, pessoal? Já sabem a resposta? Já? Que maravilha! Vamos conferir. Olha lá. Eita, o retângulo verde tem o dobro da área do retângulo vermelho e azul. Isso mesmo. Se vocês prestarem atenção, ó, se eu pegar um triângulo azul ou vermelho, se eu colocar um e o outro, vai dar exatamente a mesma área do verde, do retângulo verde. Então, fica muito fácil assim, né? Estamos comparando as áreas, no caso aí, dos retângulos. Muito legal, não é? Então, seguindo, vamos ver agora o próximo. Agora nós temos qual é a área do polígono amarelo. Agora, esta área vai ter, o quadradinho vai ter 1 metro por 1 metro. E vocês observem aí esta área. Nós vamos primeiro observar a da amarela, a área que está em amarelo. Conta aí, percebe? Cada quadradinho tem 1 metro quadrado. E aí, observa, confere aí para mim. Já observou? Contou direitinho? Confere agora, olha lá. Passa aí, por favor, a próxima. Isso, 16 metros quadrados. Cada quadradinho desse tem 1 metro quadrado e deu um total de 16 metros quadrados, que é a área da figura amarela. Agora vamos para a próxima. Olha bem, nós temos aí, qual dos polígonos da malha é uma redução do polígono amarelo? Agora é uma redução. O que é uma redução? Você tem um polígono amarelo e vocês vão diminuir a outra figura, só que ela precisa ficar igualzinha, só que menor. Então, observa bem, você tem aí duas figuras, a azul e a vermelha. Eu quero saber qual é a que é a redução, ou seja, a que é uma cópia menor da figura amarela. Observa bem, para não confundir. Presta atenção em todas as características. Prestou bem atenção? Podemos conferir? Então vamos lá. Olha só. Eu quero saber. Já descobri? Nós temos aí o polígono azul, é uma redução do polígono amarelo. Perceba as características. Eu diminuí, ó. Se eu tinha aqui em cima, dois quadradinhos aqui, dois lados do quadrado, ali eu diminuí para um lado do quadrado. Aqui eu tinha 2, diminuí para 1. Então, eu saí reduzindo todos os lados. Já aqui ficou diferente. Observa, aqui eu tinha 2, fiquei com 1, correto? Mas aqui eu tinha 2 e ficou os mesmos 2? Não pode, né? Então, a figura vermelha não está reduzindo corretamente. Então, a azul é uma cópia mantendo as mesmas características da figura amarela. Então, quando você for reduzir uma figura, tem que observar as características e ele precisa ficar do mesmo jeitinho, só que ou diminuindo, reduzindo, ou se tivéssemos o azul e quiséssemos aumentar, nós aumentaríamos, mas aí ele ficaria com as mesmas características, sem mudar a forma. Tá legal? Então, vocês já sabem reduzir uma figura. Vamos ver aqui agora o próximo.
nós temos... só um minutinho, pronto. Saiu, voltou, deu um probleminha aqui, pronto, já calculamos esse, já vimos que nós temos aí a redução, já descobrimos que o polígono azul é uma redução. Eu estou com um probleminha aqui no meu passador, deixa eu retornar novamente de onde nós paramos. Por favor, adianta o slide para mim. Mais um. Pronto. O próximo, nós já vimos esse. E o próximo também. Já vimos. Agora vamos lá. Não, volta. Voltou? Isso. Agora nós vimos a área do polígono amarelo. Vamos ver agora a área do polígono azul. Vocês já sabem calcular, não é, pessoal? Então, olha aí para mim. Qual é a área do polígono azul? Confere aí no próximo. Olha só, o polígono azul, ele tem 4 metros quadrados de área. Fica fácil, porque o quadradinho tinha 1 metro quadrado. Vamos ver o próximo. Olha só, o próximo, aqui nós estamos vendo a área do polígono amarelo, que é 16 metros quadrados, e a área do polígono azul, que é 4 metros quadrados. Aí tem uma perguntinha para vocês. Olha só. Quantas vezes a área do polígono amarelo é maior do que a do polígono azul? E aí, se um tem 16 e o outro tem 4, quantas vezes o polígono amarelo é maior do que o polígono azul? Quantas vezes, pessoal? Já sabe? Confere aí, por favor. Olha lá. 4 vezes maior, isso mesmo. Então, se eu for colocar o polígono azul dentro a área do polígono azul dentro da área do polígono amarelo, eu vou colocar 4 figuras dessa. Então, porque ele é 4 vezes, o amarelo é 4 vezes maior que o azul. Seguindo, vamos lá? Agora, observe as figuras planas que temos aí, o quadrado e o triângulo. Mas antes, eu quero que vocês venham aqui para a mesa. Olha só na mesa. Nós temos aqui um retângulo. O que é que eu quero naquela atividade que nós iremos voltar? Quantas vezes esse retângulo amarelo vai caber aqui nesse retângulo, esse retângulo verde-limão vai caber aqui nesse alaranjado? Quantas vezes? Vocês sabem? Então, olha só, fica fácil, ó. 1, 2 vezes. É isso que nós iremos fazer daqui a pouco ali na tela. Vamos ver esse outro exemplo. Aqui eu tenho o retângulo azul e cortei aqui, ó, em retângulos menores. Aí eu quero saber de vocês, quantas vezes vocês acham que esta área aqui vai caber aqui dentro? Igual nós fizemos na tela anteriormente. Olha só, vamos conferir comigo? 1, 2, 3, 4 vezes. Então, este retângulo verde-limão, ele cabe 4 vezes, ele tem o tamanho, né, que 4 deles cobre toda a área da figura azul. E aqui nós temos também um retângulo menor. E aí, quantos desses aqui, laranja, cabem neste verde-limão? Já descobriram? Então, ó, 1, 2 vezes. Pronto, é isto que nós vamos ver na tela agora. Vocês agora já sabem. Observa. Observe as figuras planas aí na tela. Nós temos o quadrado e o triângulo. Isso mesmo. E olha a pergunta no próximo slide. Nós temos aí uma pergunta para vocês. Quantas unidades do triângulo são necessárias para cobrir toda a área do quadrado? Quantas? Já sabem porque eu mostrei aqui para vocês, só que com outras figuras, que foram os retângulos. Mas ali... quantas vocês acham que cabe? Quantos triângulos eu vou precisar para cobrir todo o quadrado? Já sabem, né? Confere aí a resposta. Olha bem. Isso! 2 unidades do triângulo. Correto! Vamos ver o próximo exemplo. Olha lá. Agora nós temos uma outra figura aí. Uma cinza e um quadrado azul. Quantos? Olha a pergunta. Observaram bem as duas figuras? Pronto, agora a pergunta.
quantas unidades do quadrado azul são necessárias para cobrir toda a área da figura cinza? Já sabem, né? Olha lá a resposta. Confere para ver se vocês acertaram. 3 unidades. Vocês já estão craques nisso. O próximo exemplo, nós vamos trabalhar com outros polígonos. Presta atenção agora. Vai ter uma área ali que vamos ter dois triângulos, metade de um triângulo é que eles equivalem a metade do quadrado. Então, olha só, dois triângulos equivalem a um quadradinho. Isso para que vocês compreendam quando vocês forem calcular a área dessas figuras. Então, olha lá. Observe os polígonos na malha quadriculada e considere cada quadradinho como unidade de área. Lembrando que se temos dois triângulos, vocês observaram quando estávamos fazendo a sobreposição, que 2 triângulos cabem naquele quadrado. Então, metade mais metade vai dar um quadrado. Sabendo disso, vamos observar a próxima questão. Quais figuras ocupam uma superfície de mesmo tamanho? Olha só, mesmo tamanho. Confere aí. Nós temos aí, ó, a figura amarela tem 7 metros quadrados. A figura vermelha também tem 7 metros quadrados. Lembram quando eu falei da questão da posição? Ele está em outra posição, mas ele tem a mesma área. A outra, a azul, tem 8 metros quadrados. E a área verde, presta atenção na área verde. Ele tem, é como se fosse uma casa, né? Ele tem a partezinha verde, que vai dar o quê? 6 metros quadrados. Mas lembra que tem 2 triângulos lá em cima da casinha, como se fosse o formato da casa. Então, um triângulo mais um triângulo vai dar 1 metro quadrado, porque foi assim que eu mostrei na figura anterior. Então, por isso que a área da figura verde, que tem a partezinha amarela, deu 7 metros quadrados, porque eu somei toda a parte verde e o tetozinho como se fosse da casa, se vocês observarem aqui em cima. Então, este mais este, o triângulo mais o triângulo, deu 1 quadrado, que é equivalente a 1 metro quadrado. Por isso que a área azul, a área verde, está marcando ali 7 metros quadrados. Vocês precisam sempre ficar ligados nesses pequenos detalhes, tá bom? Então, não pode esquecer. Então, vamos ver a próxima. A pergunta é: quais figuras ocupam uma superfície de mesmo tamanho? Fácil, né, gente? Olha só, a amarela, a vermelha e também a verde estão ocupando a mesma superfície, ou seja, elas possuem a mesma área. Isso mesmo. E no próximo, nós temos aí qual das figuras da malha quadriculada possui a maior área? Fácil, né, gente? Nós já calculamos a área de todas as figuras, então a resposta qual é? Vocês já sabem. Observa lá no próximo. A figura azul, porque ela tem 8 metros quadrados. Muito fácil, não é, pessoal? Então, vamos ver. No próximo, nós temos aí, relembrando a aula de hoje, que foi que nós trabalhamos? Calculamos a área das figuras planas e também fizemos sobreposição de figura. Lembra quando eu mostrei aqui na mesa uma figura cobrindo a outra? Correto? E também comparamos as áreas das figuras planas na malha quadriculada. Vocês contaram e observaram quem era maior, quem era menor, se tinha a mesma quantidade de, se tinham a mesma área. Então, foi esse o nosso conteúdo. Muito fácil, não é? Eu tenho certeza que vocês aprenderam tudinho. E como não poderia deixar de ter uma atividadezinha para vocês, olha lá, qual é a atividade? Muito fácil. Você vai pegar uma folha de papel ofício, como eu mostrei na mesa, uma inteirinha. Depois você vai cortar em 4 retângulos. Pode ser retângulos na horizontal ou na vertical, só tem que ter
o mesmo tamanho, os retângulos cortados. Então, uma folha fica inteira, a outra folha você vai cortar em 4 partes iguais, em 4 retângulos iguais. E pega uma folha de papel ofício sem cortar, foi o que eu expliquei. E depois você vai entregar para o seu colega a folha inteira e uma das partes do retângulo que você cortou. E pergunte para ele ou ela quantas unidades do retângulo menor é necessário para cobrir toda a folha. Então, vocês vão fazer a atividade que eu fiz na mesa com vocês, de sobreposição, para ver se o seu colega compreendeu a aula todinha quando estávamos comparando área. Então, fica muito fácil, não é? Bem, gente, então a nossa aula está terminando e até a próxima aula. Um cheiro grande no coração de vocês. Bye, bye!